Resumo da semana. Primeira semana de trabalhos legislativos de 2025, com sessões de abertura e votações em plenário. Quem nos traz os detalhes de todas essas atividades é a diretora da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana. Nossa atividade, na verdade, começou no sábado passado, né? Exatamente, né, Claudinho? Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no resumo da semana e para quem acompanha a gente também depois em outros momentos, né, em podcast. Pois é, a gente começou exatamente no dia 1º de fevereiro, porque 1º de fevereiro caiu num sábado neste ano e foi o dia da votação da nova mesa, da eleição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. E aqui na Câmara foi eleito o presidente, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e aí a mesa diretora numa composição também foi eleita com todos os demais cargos, primeiro vice, secretários e suplentes também. E logo após essa abertura, a gente teve essa votação, né, da nova mesa diretora, a eleição da nova mesa diretora, no sábado, dia 1º de fevereiro. E na sequência, na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, foi então a sessão solene do Congresso Nacional de abertura dos trabalhos legislativos. Todo início de ano legislativo, todo início de ano ali em fevereiro tem essa abertura, é um momento solene em que falam não só os presidentes da Câmara e também do Senado, como também representantes dos demais poderes. Nessa sessão solene veio o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou como representante o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, que trouxe a mensagem presidencial para o Congresso, colocando ali o que se espera, o que o Executivo espera desse ano legislativo. E o tom das mensagens, Claudinho, das mensagens de todos os poderes foi muito o tom do diálogo, do respeito entre os poderes, das prerrogativas entre os poderes. Quer dizer, os poderes são harmônicos entre si, devem ser harmônicos, devem conversar, deve haver esse diálogo entre executivo, legislativo, judiciário, mas também respeito às funções de cada um. E isso foi muito enfatizado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, no seu discurso nessa abertura do ano legislativo, como também do presidente do Senado e presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, também foi eleito no sábado, o senador Davi Alcolumbre, colocando aí essa necessidade de que cada um dos poderes esteja também respeitado nas suas prerrogativas, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a citar no seu discurso as recentes controvérsias envolvendo as emendas parlamentares, que a gente sabe desde o ano passado, quem acompanha a gente aqui na rádio, na TV Câmara, no painel eletrônico, nos demais programas nossos, sabe que tem aí essa controvérsia em relação à suspensão da forma como as emendas parlamentares estavam sendo pagas ali pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda está nesse momento de ajuste de como, principalmente as emendas de comissão, elas vão ser liberadas, emendas ao orçamento. Então, tudo isso aí foi colocado nesse grande caldo da abertura do ano legislativo, mas todo mundo dizendo, Claudinho, diálogo, consenso, é o que se busca. E aí, logo também na sequência, que a gente vê, isso é bem comum quando acontece esse início de trabalhos legislativos, especialmente a cada 2 anos, quando há a troca da mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado, a gente vê ali os novos ocupantes da mesa, especialmente o presidente da casa, de cada uma dessas casas, colocando as suas prioridades. E nessas conversas e reuniões, primeiras reuniões de líderes do presidente Hugo Mota com os demais líderes partidários, foram acertados alguns acordos de procedimento, mudando um pouquinho a dinâmica que vinha sendo feita nas votações em gestões anteriores. Então, por exemplo, para que haja reuniões de líderes definindo ali como que vão ser essas votações no plenário, para que a pauta seja divulgada com antecedência, para que haja a ordem do dia, como a gente chama no jargão legislativo, que é o início do horário das votações, para que isso comece às 16h, às terças e quartas-feiras. Então, todas essas reuniões que aconteceram essa semana foram muito de acordos de procedimento para que haja mais previsibilidade na pauta da semana, sempre da semana seguinte, e também nos horários de votação. Temas mais polêmicos, o presidente Hugo Mota já disse, Claudinho, que vão ser tratados sempre no Colégio de Líderes. Então, por exemplo, o projeto que anistia pessoas que participaram dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, ele diz que vai colocar isso
para Colégio de Líderes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio aqui à Câmara dos Deputados nessa semana, se encontrou com o presidente Hugo Mota, falou das prioridades, falou inclusive de que o Executivo deve mandar em breve o projeto que trata do aumento ali da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Tudo isso daí vai sendo colocado aos poucos para o Colégio de Líderes e também nessa discussão a partir, então, agora das próximas semanas. Pois é, isso chamou a atenção essa questão da reunião de líderes na quinta-feira anterior, para fazer os deputados já terem mais tempo para se debruçarem sobre os projetos da pauta da semana seguinte. Né? Exatamente. Quem acompanha a gente aqui, por exemplo, quem entrar lá na página agora da câmara.leg.br, já vai saber, por exemplo, o que é a pauta da semana que vem. Já está lá definida na sessão que está prevista para terça-feira da próxima semana, na próxima terça-feira, quais são os projetos previstos. Por enquanto, são todos projetos de consenso, esses temas mais polêmicos ainda não estão em pauta, mas esses de consenso estão sendo colocados, porque também ainda tem uma discussão entre os partidos, Claudinho, de como que vai ser a distribuição de presidências das comissões permanentes da Câmara. Esse também é um assunto que vai sendo discutido ao longo das próximas semanas. Pois é, vamos falar então agora das votações desta semana. O primeiro destaque é para um projeto que beneficia animais domésticos, animais silvestres, né? O que fala sobre resgate de animais. Exato. Essa proposta é bastante interessante. É uma política nacional de proteção de animais afetados ali por situações de emergência, desastre. Infelizmente, a gente acompanha situações muito tristes, né? A gente viu nas enchentes do Rio Grande do Sul, o famoso cavalo caramelo que ficou ali sobre um telhado e todo mundo se comoveu com a situação dele. A gente vê os incêndios no Pantanal, incêndios na Amazônia, enchentes, desastres de empresas, como, por exemplo, ali a gente teve ali em Brumadinho, né? No vazamento de uma barragem de rejeitos. E aí, essa proposta ela vem no seguinte sentido. É claro que há muitos voluntários e pessoas que buscam ajudar, a Defesa Civil, que busca ajudar nesses momentos os animais, sejam animais domésticos, animais silvestres, até animais exóticos. Mas é preciso um planejamento, e a política vem nesse sentido, para que haja capacitação, para que os órgãos públicos, nesse momento de planejamento de prevenção de desastres e contenção dos efeitos de desastres, que os órgãos públicos, por exemplo, a Defesa Civil, levem em conta os animais também, que você tem ali como para onde vai direcionar, que animais precisam de cuidados veterinários, que animais precisam depois ser liberados na natureza, que animais precisam ir para a adoção, que isso tudo seja mais organizado e que também haja a responsabilização de empresas que provoquem acidentes, provoquem desastres, que esteja ali no plano de contenção delas também o atendimento e resgate a esses animais afetados e que, se elas não fizerem corretamente esse atendimento, que elas sejam punidas com multa e até com sanções penais. Então, esse projeto vem nesse sentido para que você tenha um planejamento melhor no resgate a esses animais. É uma proposta que ainda precisa ir para o Senado para uma votação final. Você falou no Rio Grande do Sul e a gente, enfim, ainda tem as consequências lá do desastre ambiental das enchentes de maio do ano passado e foram aprovadas medidas provisórias com mais recursos para poder recuperar o Estado. Isso mesmo, a gente teve mais 2 medidas provisórias voltadas ao Rio Grande do Sul, além de outras 30 que já tinham sido votadas nos últimos meses, para o apoio a um estado que de fato foi gravemente atingido pelas enchentes. Uma dessas medidas provisórias libera cerca de R$5 bilhões para questões de pagamentos, por exemplo, a antecipação de pagamento de dívidas judiciais que já tenham sido definidas ali pela Justiça. Outra medida prevê quase R$2 bilhões, 1,7 bilhão de reais para a agricultura, especialmente para agricultores familiares que tenham sido atingidos por desastres ali no Rio Grande do Sul nos últimos tempos, porque a gente lembra, e isso foi falado em plenário, Claudinho, a gente teve essa grande enchente de 2024, mas o Rio Grande do Sul vem passando por muitos desafios climáticos. A gente tem secas muito intensas lá no Rio Grande do Sul e também houve outras enchentes, tanto em 2022, 2023, claro que a de 2024 foi aquela catástrofe, mas também era o estado que vinha sofrendo anteriormente com desastres ambientais. E, por fim, na nossa listinha aqui temos acordos internacionais aprovados. Exato. Normalmente, às quintas-feiras, a gente tem uma pauta da Câmara dos Deputados voltada
a votação de acordos internacionais. Foram 7 acordos aprovados nessa semana pelos deputados. Um deles, por exemplo, proíbe a destinação de subsídios à pesca ilegal e também a uma pesca mais excessiva, insustentável em mares internacionais. É um acordo que foi assinado no âmbito ali da Organização Mundial do Comércio, exatamente porque você tem ali uma baixa nos estoques pesqueiros e nas espécies marítimas em todo o mundo e nesses mares, e o acordo vem nesse sentido para disciplinar aí a pesca. Também houve 2 acordos relacionados a questões do tráfego marítimo, também acordos que são comuns, acordos de cooperação técnico-científica, um acordo de cooperação técnico-científica com a Tunísia, outro de cooperação técnica com o Camboja, acordos de serviços aéreos com a República Dominicana e o Catar. E, portanto, então essas votações foram concluídas na quinta, mas ainda todos esses acordos também precisam passar pela avaliação dos senadores. Ana Raquel Macedo trazendo para a gente as primeiras votações do ano legislativo de 2025, eleição da mesa diretora e abertura oficial dos trabalhos. Ana, muito obrigado. Estamos juntos em 2025. Certamente, Claudinho. Agora, trabalhos abertos, né, de legislativos. Eu sempre agradeço aqui quem acompanha a gente no resumo da semana pela Rádio Câmara, TV Câmara, YouTube, quem acompanha a gente também depois em podcast e pelas nossas rádios parceiras, como a Web Rádio Millennium de Fortaleza, no Ceará.